Olá Cabo Frio, olá Grande Jardim Esperança, né? Uma grande alegria poder revê-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo. Entramos aí com um pouquinho de atraso a um problema técnico, mas estamos aí, né, para mais uma edição do Cidadania, que é o seu programa de entrevistas, o seu programa de debates, onde a gente procura, de fato, aí discutir, né, os assuntos ligados à cidadania, os assuntos ligados ao dia a dia, ao cotidiano, né? E o programa hoje, né, quer tratar exatamente disso, né? Num primeiro momento nós teríamos uma outra pauta, né? Nós receberíamos aqui um especialista, né, em meio ambiente e íamos discutir aí essa questão da degradação das dunas do Peró, né, através de uma observação, de uma análise mais técnica do que está acontecendo lá, e também discutir a questão aí do shopping, né, do shopping Parque Lagos, que está para ser inaugurado aí no Portinho, mas que ainda tem uma demanda judicial, né, porque ali tem um sítio arqueológico. Infelizmente, o companheiro teve um problema de última hora, não pôde comparecer, nós vamos adiar esse debate para um próximo programa, que é um debate relevante, é um assunto de importância na sociedade, né? De uma forma ou de outra, a gente também pretende tratá-lo aqui, né? Então vamos discutir aí o que aconteceu de mais importante no país, no nosso estado e no nosso município, né? Batendo um papo. O programa é um programa informativo, mas também é um programa opinativo. E para isso, né, a gente espera poder contar aí com a participação de vocês, né? Pelo telefone da Jovem TV, 2629-2571, 2629-2571, ou aqui através, né, das redes sociais, do Facebook, da nossa página, Programa Cidadania e Socialismo, né, ou através da minha própria página pessoal, Cláudio Leitão, né? Já tem aqui alguns companheiros, daqui a pouco a gente registra, que estão sempre aqui linkados com a gente, dando sugestão, fazendo perguntas, enfim, né, dando uma força necessária ao programa e proporcionando realmente esse debate, que é o que é interessante e é o que se propõe um canal, uma TV comunitária, como é o caso aqui da Jovem TV. E para você que participa, né, como já é de praxe, né, nós, ao final do programa, sempre distribuímos aqui o livro da semana. O livro da semana é um livro clássico, né, é O Povo Brasileiro, do grande sociólogo, antropólogo Darcy Ribeiro, né? Uma grande obra, né, onde o Darcy traz aí toda a complexidade da formação do povo brasileiro, né? As suas matrizes étnicas, né? O branco predominantemente português, o negro da África e os índios, né? Que eram os nossos habitantes nativos. E dessa matriz, né? Dessa simbiose, né? Forma hoje o povo brasileiro, um povo mestiço, né? Um povo que tem a sua cultura e seus valores culturais baseados exatamente na miscigenação dessas três etnias, né, conforme eu falei. E o Darcy Ribeiro traz isso de uma forma muito bacana nesse livro. Então é um belo presente para você que curte o Cidadania e Socialismo, ter a oportunidade, né, de ler e conhecer essa obra do grande Darcy Ribeiro, que também é o autor da frase da semana no final do programa, né? O Darcy realmente era um homem de muitas facetas, né? Além de sociólogo, de antropólogo, escritor, se destacou muito na política, né? Quase que todo o período ao lado do Brizola, né? Ele também teve um período ao lado do ex-presidente João Goulart, onde foi ministro, né? Tanto da educação quanto da Casa Civil. Então, uma grande obra para você que curte aí o Cidadania e Socialismo. E hoje nós não temos aqui o brinde do artesanato, já que na semana que vem nós vamos trazer aqui a turma do artesanato exatamente para que dê voz, né, a esse grupo valoroso, né, que são os artesãos de Cabo Frio, que precisam de um espaço público para mostrar os seus trabalhos. Conforme a gente tem dito aqui, é uma promessa antiga, né, dos governantes aí há mais de 20 anos, que é prometido a eles um espaço para que eles possam trabalhar e expor as suas obras, e isso não vem acontecendo. A coordenadora de artesanato do governo Alain Correia, Vânia Carvalho, vai estar aqui na semana que vem com um artesão, ou com uma artesã, e a gente vai discutir o tema e vai ver em que pé está essa promessa do governo Alain Correia. Se dessa vez sai ou não sai o espaço do artesanato na cidade.
né? Então, está aberta aí o Cidadania e Socialismo, contando aí com a sua participação, né? E os fatos relevantes da semana, a gente pretende começar a bater um papo a partir de agora, né? Uma aguinha, como diz o meu amigo Dil, para refrigerar, né, o radiador, né? Um abraço aí para o Dil, líder de audiência na manhã aí no Informe Local. A gente queria começar falando sobre o país, né? O que está acontecendo de relevante lá em Brasília, né? E que de uma forma ou de outra pode nos afetar aqui em Cabo Frio. Em primeiro lugar, a grande polêmica, né, que segue lá, que é o julgamento do mensalão, né? A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, por 6-5, que resolveu aceitar o recurso dos mensaleiros, né, os tais embargos infringentes, o julgamento vai ser revisto, vai passar por um novo processo de análise das defesas, né, e tudo pode acontecer, né? As penas podem mudar, né? Alguns condenados que foram apenados com o regime fechado, através dessa revisão, podem ser agora condenados através de um regime aberto, pode haver uma diminuição de penas, ou seja, né, criou realmente na cabeça do brasileiro uma incerteza muito grande se esse crime, né, vai ser punido ou não, né? Ou seja, aumentou, né, a aceitação pelo Supremo dos embargos infringentes, aumentou na população aquela sensação ruim da impunidade, principalmente aos crimes políticos, digamos, do andar de cima, né? Ou seja, daqueles que usam paletó e gravata, que quase sempre não são punidos nesse país, né? A população se mobilizou e vem se mobilizando aí desde junho desse ano, pedindo uma das pautas exatamente o fim da impunidade, e parece que essas vozes da massa brasileira não fizeram eco nos ouvidos dos nossos ministros, né? Que atendendo aquelas metodologias jurídicas, né, que só serve para livrar os do andar de cima e permitiu a eles essa, digamos assim, essa sobrepena, né, ou esse sobrepasso aí ao julgamento. Normalmente, no ladrão comum, ou seja, naquele famoso, entre aspas, ladrão de galinhas, nunca tem essas chicanas da lei, porque normalmente esse cidadão é pobre e não pode pagar um advogado. A justiça brasileira, nesse episódio, mostrou a sua face elitista, né? Mostrou a sua face que ela está lá para atender os interesses das classes dominantes. Uma justiça cara que não é democrática. Então, isso foi um tema que, né, absorveu aí grande parte da mídia e que causou aquelas famosas discussões de bar, de cafés, né? E realmente um episódio que decepcionou a muitos. Evidentemente que a gente tem que compreender até o tal rigor jurídico e metodológico do julgamento, mas eu acredito que um tribunal como o Supremo Tribunal Federal tem que estar atento e tem que ouvir as vozes da rua. E se foi 6-5, né, se a decisão foi tão apertada, né, 6 que permitiram e 5 que não permitiram, você vê que realmente foi uma questão de interpretação daquilo que está ali, e que foi benevolente e que foi benéfica sempre para os crimes do colarinho branco, né? Então esse foi um fato que aconteceu em Brasília, realmente, durante o transcorrer da semana e que monopolizou grande parte aí da mídia. Uma outra questão que está sendo decidida lá e está praticamente aí nos últimos dias, né? Tem praticamente aí 5, 6 dias para votar, é a mini reforma política que transita lá e que tramita lá nos gabinetes de Brasília. Dificilmente vai se aprovar alguma coisa lá em termos de reforma política, né? Era também uma das pautas das grandes manifestações, né? A população pedia realmente uma reforma política, alguma coisa que melhorasse, que democratizasse o processo eleitoral também, né? Vem tudo num bojo na reforma política eleitoral. E o que se produziu lá é praticamente nada, exatamente para que não seja votado, né? As grandes questões, como por exemplo, o fim do financiamento público, o fim do financiamento privado de campanha,
que é uma das grandes fontes de corrupção na política, isso nem passou em observação e em análise. Porque o que acontece? A gente sabe que como funciona a política hoje. A vitória na eleição, ela está diretamente relacionada ao poder econômico do candidato. Normalmente, quem vence a eleição é quem faz as campanhas mais ricas, é quem tem mais recursos. E esses recursos é dado por quem? Exatamente pelos grandes empresários, pelos donos do capital, por todo o sistema financeiro nacional, que são depois os grandes beneficiados, né, pelas políticas públicas implementadas. Aí não é à toa que a gente vê escândalos de corrupção com as empreiteiras, que são grandes doadoras privadas de campanha. Então, uma das grandes questões para a gente minimizar o quadro de corrupção e desvio do processo eleitoral seria a gente eliminar o financiamento privado de campanha. Financiamento público torna mais democrático o processo eleitoral, né? Mesmo aqueles candidatos e partidos que dispõem de poucos recursos, eles vão ter uma oportunidade de fazer algum tipo de campanha que possibilite uma maior visibilidade de debate e de disputa de projeto. Então, essa era uma pauta urgente, né? Democratizar o processo eleitoral e que passou ao largo aí do Congresso Nacional. Uma outra questão que se discute muito e que também não passou na pauta era o fim das coligações nas eleições proporcionais. Quer dizer, nós temos hoje 32 partidos, né? E isso torna o processo eleitoral uma venda, uma negociata de legenda, porque tem muito partido que se forma não com projeto, não para disputar, evidentemente, a consciência das pessoas, mas que se forma para virar um grande balcão de negócios e fazer aquelas coligações sem nenhum eixo de programa, sem nenhum eixo de projeto, apenas coligações eleitoreiras visando aumentar o tempo de TV das grandes legendas em troca de cargos e benesses. Então, o fim das coligações ia fazer com que cada partido tivesse que lançar os seus candidatos e tivessem que ter o seu próprio projeto. E aí eu queria ver, porque a questão não é eliminar os partidos, porque isso é antidemocrático. A Constituição permite que minorias possam ter partidos, como é o caso dos partidos de esquerda, né, nesse país, que são ideológicos, que têm programa e que contestam. E é um caso até que eu posso citar, que é o caso do PSOL, né, que não está ali para negociar e nem entrar em negociar. Tem um partido que lança candidatura, que tem projeto, que vai ter candidato a governador, que vai ter candidato a presidente da República, que vai ter candidato ao Senado, à Câmara de Vereadores. Então, permitiria que cada partido apresentasse a sua proposta. E aí a gente, de uma forma muito mais democrática, acabaria com esse grande balcão de negócio, proibindo a coligação, porque aí a razão de ser, de criar novos partidos, ela deixaria de existir, porque muitas vezes os partidos são criados para esse tipo de negócio. Agora mesmo foram aprovados mais 2 registros, né? O do Solidariedade, que é um partido ligado ao deputado federal Paulinho da Força, que era do PDT, né, que agora vai formar o Solidariedade e vai cooptar alguns deputados, que não tem praticamente nenhuma novidade em termos de projeto. E foi criado também, foi aprovado também o registro do PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social, que é um partido basicamente formado por ex-militares, ou por militares ou por ex-militares, né, que alguns estão na reserva e tem um discurso bastante reacionário, né, de ordem, mas uma ordem que não se encaixa bem dentro do contexto democrático. Então, é isso, fica se criando legendas, né, inflacionando, digamos assim, o segmento partidário, sem que se tenha um projeto definido para se apresentar à população. E, enquanto isso, né, a Marina, com a sua rede de solidariedade, que aí é um partido que tem até algum tipo de embasamento, não consegue registrar o partido em função de dúvidas, né, na questão das certificações das assinaturas. O engraçado de tudo isso é que há cerca de 2 anos atrás, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, conseguiu registrar o PSD, né, que foi um partido criado também sem nenhum
tipo de ideologia o programa e conseguiu atropelar o processo e registrar rapidamente. E hoje já conta lá com um sem número de parlamentares no Congresso Nacional, né, através de umas maracutaias lá. E o Partido da Marina, que é candidata a presidente da República e que aparece bem nas pesquisas, está sofrendo uma série de rigores da fiscalização do TSE, o que soa e que está soando muito estranho para a população. Por que todo esse rigor com a Marina Silva, né? Eu aqui não sou defensor da Marina Silva, muito pelo contrário, né? Nós defendemos um outro projeto de país, um outro projeto, um outro modelo de desenvolvimento econômico do que defende a Marina. Mas em nome do processo democrático, em nome da justiça, né? Por que todo esse rigor com a Marina e por que todas as facilidades com o PSD há 2 anos atrás e agora com o Solidariedade do Paulinho da Força e esse PROS, que é ligado a grupos militares que passaram aí ao largo aí do processo e foram autenticados, digamos assim, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então essa questão da Marina está para ser defendida aí nos últimos dias e que criou, né, até uma dúvida sobre a sua candidatura à presidência da República. Porque caso não saia o registro da rede, a Marina vai ter que buscar uma outra legenda para que ela possa se filiar, porque o prazo de filiação se encerra, se não me engano, agora nessa próxima sexta-feira aí, porque para disputar a eleição, né, você tem que estar filiado pelo menos um ano antes do processo eleitoral. Nós vamos aguardar aí realmente os desdobramentos. Deixa eu dar uma registrada aqui na galera que já está aqui online, né, até para dar uma moral para o pessoal. Está aqui a Lourdinha Calainho, está o Sérgio, está o Márcio Vinagre, está a Denise, a Renata e o Doc Costa, né, que também está aqui. O Doc Costa que foi sorteado na semana passada, Doc. A gente tem que te entregar aí o livro, né, da semana e o brinde do artesanato aí. A gente ainda não conseguiu um contato contigo, talvez por causa da greve, né? Você é professor, é engajado, está engajado no movimento aí, a gente sabe disso, e está na luta aí, né? Que é um outro ponto, né, que a gente também precisa abordar aqui, que é o que está acontecendo realmente com a educação no Estado, no município do Rio de Janeiro e também, por que não, no próprio município de Cabo Frio, né? Já que o movimento grevista, ele está se expandindo aí agora até para outros estados. Os professores do Rio Grande do Norte também estão entrando em greve. E essa semana, ontem, aliás, né, no domingo, foi um fato lamentável, no domingo não, foi no sábado, né, um fato lamentável, que foi a desocupação, né, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, através de uma ação truculenta da Polícia Militar. Os professores estavam lá protestando legitimamente na Casa do Povo, né, em função de um não cumprimento de acordo do prefeito Eduardo Paes. Ele tinha se comprometido com o CEP de cumprir determinadas cláusulas do acordo e como ele não cumpriu, os professores foram lá, ocuparam pacificamente a Câmara de Vereadores para exigir da Câmara uma providência, porque os vereadores estão lá para quê? Para representar os interesses da população. Mas aí os vereadores que estão lá, em sua grande maioria, representam os interesses do prefeito, né, e a população tem que estar atenta para isso. Eles foram eleitos pela população para representar os interesses da população. E estão lá, pelo menos a maioria, representando o interesse do prefeito. É óbvio que tem um segmento de vereadores que está ao lado dos professores nessa luta. Se não fosse isso, né, ele já estaria, o governo teria passado por cima da reivindicação e dos professores como um rolo compressor. Mas temos que repudiar a atitude da Polícia Militar. São profissionais, são funcionários públicos também do Estado, né, que entraram de uma forma empurrando, agredindo, e ali não tinha bandido, não tinha meliante, ali tinha educadores, gente que prepara, gente que dá condição de educação para o próprio filho de muita gente que estava ali agredindo os professores, né? E na saída, o comandante da PM, ao ser entrevistado pela imprensa, né, questionado do porquê da violência, ele disse que a polícia não tinha agido com rigor nenhum, que a polícia tinha agido pacificamente. E depois, confrontado
com as imagens de professores feridos, da jogada de spray de pimenta que alguns policiais fizeram diretamente no rosto dos professores, com as bombas de efeito moral que ficou provado que eles colocaram lá na entrada da Câmara. Ele fez uma meia-culpa, disse que isso não foi dentro da Câmara, isso foi do lado de fora. Ou seja, pode bater no professor do lado de fora, e não bate do lado de dentro, mas pode bater do lado de fora. Então foi um episódio lamentável, lamentável, que merece o repúdio de toda a categoria e de toda a sociedade. Mas parece, né, que tem gente que defende isso, parece que tem gente que concorda com esse tipo de ação truculenta da polícia e parece que tem gente que concorda com a política educacional, tanto do Eduardo Paes quanto do governador Sérgio Cabral, que vem massacrando não só os professores, como também a educação do município do Rio e do estado. E aqui na cidade também, né, o movimento, o CEP marcou uma greve de advertência, né, para os dias 2, 3 e 4, porque após terem acertado um compromisso com o prefeito descumpriu algumas questões que estavam lá e os professores vão fazer uma greve de advertência. É engraçado, né? Se senta numa mesa de negociação, se assume compromissos e na hora de pôr em prática o governante escamoteia e realmente não consegue cumprir o seu compromisso, o que é realmente bastante lamentável, né? Então os professores da rede municipal estão marcando essa greve de advertência para os dias 2, 3 e 4, para que o prefeito reveja a sua posição e possa realmente atender às justas reivindicações da categoria, né? A educação em Cabo Frio não sofreu nenhum avanço nos últimos anos, né? As escolas continuam com problemas estruturais, nenhuma mudança no processo pedagógico que possa estimular, que possa favorecer ainda mais os alunos. Continua um grande déficit de professores na rede municipal. Isso acontece no estado, acontece também no município do Rio de Janeiro. Professores deslocados de função, tem professor de matemática dando aula de química, professor de história tendo que dar aula de sociologia e filosofia. Quer dizer, os companheiros, os professores fazem o máximo que podem, né? Apesar das péssimas condições e dos baixos salários. Então, o movimento reivindicatório, a greve que os profissionais da educação estão fazendo, tanto no município do Rio de Janeiro, quanto no estado, quanto também na rede municipal de Cabo Frio, não é só pela questão salarial, é também pelas questões estruturais, pela melhora nas condições de ensino, pela melhor capacidade que o poder público tem que dar a eles para que eles possam preparar melhor a garotada dentro desse processo educacional de tão pouco investimento nesse país, né? A gente já discutiu aqui várias vezes, né? O governo federal não prioriza adequadamente a educação no orçamento geral da União, né? E isso se reflete, evidentemente, nos repasses, tanto para o estado quanto para os municípios. A gente, para 2013, o percentual foi cerca aí de 3,9 mais ou menos. Para 2014 está previsto até um pouco menos. Se você entrar lá nas páginas do CIAF e verificar no Orçamento Geral da União, você vai ver que está 3,84% do orçamento para a educação, enquanto que 43% desse mesmo orçamento é direcionado para pagar juros dessa famigerada dívida pública brasileira que as autoridades, que o governo, tanto do PSDB quanto do PT, se recusam a auditar e verificar se é esse mesmo, se é isso mesmo, se ela precisa realmente que se faça essa sangria, né, nos cofres públicos federais e que impacta, como falei também, os estados e municípios e se direcione, né, verdadeiras fortunas, é uma sangria brutal de recursos públicos para favorecer ao grande capital, aos grandes bancos nacionais e transnacionais, que são os grandes detentores de dívida, da dívida pública nesse país. E isso é fundamental que a população saiba, porque isso se trata de projeto de país. Aí quando chega o processo eleitoral, a gente não examina adequadamente
qual é o projeto de país de cada partido e de cada candidato. A gente precisa estar muito atento a isso, principalmente nessas questões das políticas públicas essenciais, né, na educação, na saúde, que é um outro calcanhar de Aquiles dos governantes em qualquer esfera de poder, e também na questão da habitação popular, que é uma área de política pública que tem passado despercebido ao longo dos anos também nas 3 esferas de poder. A gente trazendo aqui para Cabo Frio, se eu te perguntar se você, meu caro telespectador, conhece alguma política habitacional consistente que foi feita em Cabo Frio ao longo desses últimos 20 anos, eu tenho certeza que você não vai lembrar, né? E não vai lembrar exatamente porque não teve nenhuma política habitacional consistente. Cabo Frio hoje tem um déficit de mais de 20 mil famílias e uma prefeitura rica, com orçamento entre 800 milhões e 1 bilhão de reais, eles não têm nenhuma iniciativa de construir, de produzir um projeto de habitação consistente. Então, nós vivemos nisso. Aí depois, não querem que um programa como o nosso ofereça essa visão crítica dessas questões. É um papel, aqui é uma TV comunitária, né? A gente tem que colocar e dialogar francamente com a população. E nos colocamos ao debate, evidentemente, né? Se alguém não concorda, pode se manifestar, tanto pela rede social, quanto pelo próprio telefone aí da Jovem TV, 2629-2571, e se discordar, pode colocar a sua opinião e a gente discute dentro de um processo de debate democrático. Então, uma das tarefas do Cidadania é isso, é colocar essas questões para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Aqui ninguém quer dar uma opinião como dono da verdade, não é esse o objetivo. A gente quer colocar os dados e a nossa reflexão para que você, sozinho depois, aí sim, possa fazer a sua própria reflexão, avaliar o que foi dito, né? Comparar com o que você observa, com o que você avalia, com o teu nível de informação e tirar a sua própria conclusão, né? Eu tenho dito aqui no programa, tenho dito no blog, né? Tenho dito nas redes sociais, daqui a pouco eu quero aqui dar o endereço do nosso blog para vocês poderem acessar. Lá tem uma série de informações, né, que ajudam, né, a formar opinião. Nós temos dito aqui sobre essas questões, né? É importante que haja o debate democrático, é importante que haja esse processo de discussão do que está, do que não está. Inclusive está passando agora aí, ó, a produção está colocando lá no ar o nosso blog, né? Lá você tem artigos, você tem notícias, você tem fatos. É um blog, evidentemente, informativo e opinativo ao mesmo tempo, como é o programa, né? Mas que tem uma gama grande aí de informações. www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com, né? www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com. Entre lá, participe, né? Nós estamos inclusive com uma campanha lá interessante que a gente está colocando lá, que é uma campanha chamada Ciclovias Já, né? A gente defende, e isso eu acho fundamental, né? Que as pessoas que entrassem lá participassem, a importância de se pensar e de se construir uma rede de ciclovias aqui em Cabo Frio, né? Cabo Frio é uma cidade que cresceu muito, o trânsito, né? O nosso trânsito, principalmente no centro da cidade, já começa, né, naquele período do rush, né, de manhã, de tardinha, a ficar complicado, com engarrafamentos, com uma situação já de estresse aos motoristas. E há 30 anos que a gente tem, né, os nossos governantes, e não foi pensado uma alternativa melhor para favorecer esse processo de mobilidade urbana que é moderno e que tem em várias cidades do mundo, né? A população de Cabo Frio usa muito a bicicleta, né? Até porque tem deficiências no transporte coletivo, né? Ônibus lotado, que demoram a passar, apesar do subsídio que barateia a passagem, mas o ônibus que é subsidiado praticamente não passa, e quando passa está lotado, e muita gente, principalmente que mora na periferia de Cabo Frio, se desloca para o trabalho, se desloca para a escola de bicicleta. E é inacreditável que uma cidade plana como a nossa, com uma distância pouco significativa entre os bairros, não tenha tido até hoje um plano efetivo de
de criar essa rede de ciclovias, para que a gente dependesse um pouco menos, tanto do carro quanto do transporte coletivo, que é o ônibus. Então, a gente está fazendo essa campanha, quer contar com a sua ideia. A grande maioria das pessoas, né, que a gente conversa nas ruas é a favor de um processo desse. Nós fizemos um programa aqui na semana passada, trouxemos aqui o presidente da SICAF, que é a Associação dos Ciclistas de Cabo Frio. Ele disse que é uma demanda que a associação vai levar aí para a prefeitura. Em 2015, está previsto uma legislação federal que os municípios têm que preparar um plano de mobilidade urbana e as ciclovias se inserem nesse processo. Nós temos hoje um prefeito que gosta de obra faraônica, que gosta de asfalto e concreto, então seria uma belíssima sugestão, né, de se construir uma rede integrada que pudesse atender a essa demanda latente aí do transporte ciclístico de Cabo Frio. Tem muito acidente que envolve os ciclistas, principalmente na vinda dali da ponte, quem vem do 2º distrito para cá, né? Eles passam lá no tal café do trabalhador ou no tal lanche do operário, né? Para pegar o seu lanchinho e vem de bicicleta, correndo muito risco. Tem alguém na linha, produção? Então libera aí, tem alguém na linha, pode falar. Boa tarde, quem está na linha? Alô, boa tarde, Cláudio Leitão. É o Varley Silva aqui do Guarani. Varley? Isso. Diga aí, meu caro, o que você manda? Tudo bom? Estou vendo você dando suas palavras aí, rapaz, inclusive até bem aplicadas. Agora, eu concordo plenamente do que você fala aí, agora por último, agora você está falando aí, questão do governo, né, cara, que aplica dinheiro, quer dizer, pelo que se foi falado aí, a questão é que o governo aplica o dinheiro onde tem que aplicar e desaplica onde tem que aplicar. Por exemplo, o caso lá do PAN, na semana passada eu estive conversando com o Gil, aí no programa do Gil, a questão do PAN, rapaz, um prédio daquele ali, ele é um prédio público de atendimento público com a questão de atendimento médico, a questão de administração, má administração, entendeu, cara? Pelo que eu vejo. Quer dizer, é um prédio que onde o governo já se passou por 8 anos a mão do governo Marquinhos Mendes, entendeu? Mais 12, 8, né, caso o governo de Alair Corrêa, e eles nunca mexeram naquilo, sabendo do problema e nunca aplicaram o dinheiro ali. Você vê que é uma questão completamente suja, porque você vê que é um prédio que não tem nada informatizado na questão de um prédio daquele ali. Você chega ali, já passaram esses 2 tipos de governo que eu acabei de citar, você chega ali, você em vez de pegar um sistema informatizado, que é uma coisa que poderia muito bem ter aplicado um dinheiro daquilo que estourou no final da semana passada, ter colocado ali ter contratado uma empresa de informática que colocava o sistema todo informatizado ali, que você faz uma compra, vamos botar aqui direto com a Samsung, que você compra 50 computadores, você vai ter um preço lá embaixo. Então você vai fazer por um preço baixíssimo e consequentemente você vai ter uma empresa que vai fazer as instalações, que vai entrar uma questão de concorrência para poder ver quem é que faz mais barato, pela questão de uma empresa. Quer dizer, não fizeram nem uma coisa nem outra. Aí esse menino, nada contra o Antônio Marcos, até porque eu não conheço ele. O Antônio Marcos foi no programa do Gil, ele se expressou de uma forma que a saúde vai muito bem em Cabo Frio, como se a saúde estivesse belíssima de 8 meses para cá. E não está, cara. Só que as coisas que estão funcionando dentro da saúde hoje são fato recorrente de que dos 2 governos passados, sabendo disso, enxergando, aplicou seu dinheiro muito mal, entendeu? Porque, quer dizer, onde deveria aplicar o dinheiro, que seria uma reforma naquele prédio do PAN, que, se eu não me estou enganado, ele foi inaugurado em 1981 ou 82, e até hoje não tem nada informatizado. Você varia tudo à base da caneta, do lápis, procura o nome dos pacientes daquele monte de livro, um monte de caderno. Isso é um absurdo para uma cidade bilionária dessa, rapaz, entendeu? É aquilo, né, Varley, né? É uma questão de prioridade, né? O governante, quando ele assume, ele tem que definir prioridades. E aqui, a saúde parece que não é prioridade. Não é. Há 16 anos. Pois é, porque essa história de dizer que o governo Alair está pegando herança maldita é um caô. Ele foi prefeito 3 vezes da cidade e nos 8 anos de Marquinhos, nos primeiros 4 anos, eles estavam juntos. Pois é. Entendeu? Então, aí o que se faz? Com a saúde caótica do jeito que está, se investe 30 milhões na praia para fazer uma obra que poderia esperar. Impressionante.
Entendeu? Então é por isso que eu falei, os caras têm um gosto, uma preferência por asfalto e concreto que impressiona. Agora, isso está muito ligado, Varley, à questão do financiamento público de campanha. O empreiteiro, quando financia a campanha de político, ele quer a obra logo, ele não quer esperar não, entendeu? Então é isso que às vezes faz direcionar esse tipo de prioridade para asfalto concreto, quando a gente tem saúde e educação, que são duas demandas que estão aí espremidas na cidade há 20 anos. Cara. Pois é, rapaz, já acabei de te falar, porque a promessa, não é possível eles não saberem disso, entendeu? Eu vi a entrevista do rapaz, tá lá tentando fazer o trabalho dele, mas a promessa do prefeito não foi fazer melhorazinhas na central de marcação de consulta, a promessa foi acabar, como era também de Marquinhos. A central de marcação de consulta foi uma criação de Alaí, as pessoas ficavam no tempo. Aí o Marquinhos prometeu acabar, não acabou, botou só um galpão, você lembra disso? Pelo menos não ficava mais no tempo, mas não acabou. Aí o Alaí prometeu acabar agora, também não acabou, está fazendo melhorazinhas. Ô Varley, a saúde, a questão da saúde, o investimento, é uma coisa, é óbvio, e eles sabem disso. Não se iluda, porque eles sabem exatamente o que tem que fazer. Eu não me iludo não, Cláudio. É investir na estrutura básica, fazer com que a cidade tenha cobertura de 100% dos programas de saúde da família, daqueles postos que agora mudou de nome, estratégia saúde da família, né, de saúde da família, e ali informatizar e ali marcar a consulta para as especialidades e acabar com essa central de marcação de consultas, entendeu? Ali você marca exame e ali você marca as consultas. Isso não é caro não, Varley. É muito mais barato do que fazer a tal obra na praia que não é prioritária, que podia ficar para o ano que vem, que podia ficar para o outro ano, porque o turista vem em Cabo Frio, não é para ver isso não. O turista vem em Cabo Frio por outra coisa. Então se você quer usar asfalto e concreto, que faça uma rede de ciclovias, que você vai colocar asfalto concreto, mas vai humanizar a cidade, vai tornar a cidade ambientalmente mais sustentável e vai reduzir essa dependência que a gente tem do transporte coletivo, que é ruim na cidade, que a população inteira reclama. Quer dizer, são visões de cidade. Agora, é aquilo, isso é colocado durante o processo eleitoral e a população faz as suas escolhas. O problema é esse, tem muita gente que vota num projeto político e depois reclama depois, Varley, entendeu? Não estou dizendo que esse é o teu caso, não estou querendo dizer isso, entendeu? Mas isso acontece, porque eu tenho visto de gente na rua dizer, poxa, eu achei que a saúde ia se resolver dessa vez e parece que não vai. Ah, mas só tem 9 meses. Mas não só tem 9 meses, não. São 3 mandatos passados. E o que sinaliza é que não vai resolver. Haja visto aí as demissões e as saídas e as brigas internas que estão acontecendo hoje na estrutura da saúde de Cabo Frio. É disputa de poder aquilo ali. Eu entendo. Cláudio, é o seguinte, o que eu não consigo entender é que se reclamam muito, a verba, não sei o que, não fez porque o 4 anos foi pouco, que isso aí foi do governo passado, não sei o que. Tanto o governo passado quanto o presente receberam a verba, conforme você falou há pouco tempo lá no programa do DIL, bilhões, Cabo Frio recebe milhões e bilhões no final do ano, se resumindo, entra um montão de dinheiro, aí a prefeitura está indo, como nós já falamos momentos atrás, indo para 20 anos na mão deles dois, e o que é pior, você não vê a obra funcionar, ou seja, o cara na quinta-feira, parece na sexta-feira, eu não estava aqui, eu estava em Niterói fazendo um tratamento lá no Hospital Santa Beatriz, aí eu vi a reprise no sábado, ligou um cidadão no programa de DIL, não, que ela ia correr, comprou 3 ou 4 ambulâncias novas e está muito bom. Bom como? 3, 4 ambulâncias, você vai ali na automotiva... Não comprou. Você sabe o que eles fazem? Eles não compram nada para a prefeitura. Eles não compram nada, eles terceirizam, eles alugam. E são contratos que não têm a menor transparência, a gente não sabe quanto é que está pagando. A Câmara de Vereadores, que devia exercer o papel de fiscalização para a gente, não o faz, porque está todo mundo lá na subalternidade ao prefeito. E a gente vive nisso. E depois os caras não querem que haja uma voz crítica para colocar isso para a população. E eu tento falar isso. E normalmente, quando as pessoas chegam para tentar contestar, elas não contestam os argumentos. Às vezes tentam desqualificar a pessoa que está falando, porque o debate em cima do argumento
é ruim para eles. Pra eles, é. Você entendeu como é que é? Você vê, a prefeitura inaugurou um centro de imagem em Cabo Frio. Você ouviu falar? Eu passei hoje cedo lá. Tudo terceirizado. Nada ali é da prefeitura, entendeu? Aí eu te pergunto, você sabe quanto é que está sendo pago mensalmente à empresa? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque aquilo não vai adequadamente para o tal portal de transparência. É um portalzinho. Eu procuro na internet aqui em casa e não acho. Vive fora do ar e não explica nada. Hoje, até hoje, dia 30, entrou 580 milhões nos cofres do município. O município deve fechar o ano, conforme eu te falei, entre 850, 900, pode até chegar a 1 bilhão de reais. Pois é, eu muito dinheiro para pouca coisa feita. 9 meses de governo, 580 milhões. Você olha para a cidade, você vê política pública na saúde, educação, saneamento, habitação, você vê obra pública, equipamento urbano que justifique esse valor? Não, eu não vejo. Ninguém eu tiro uma referência aqui pelo bairro aqui onde eu moro, no Guarani. Ninguém vê. Só que quando os caras vão ser entrevistados na mídia, na maioria dos programas, ninguém faz as perguntas espinhosas, não. É um aparelhamento da mídia. Os secretários e o prefeito, quando vêm para uma entrevista em programa de televisão, são tratados a pandeló. Se ele esquecer alguma coisa, tem apresentador aí que até lembra: ô, meu prefeito, o senhor está esquecendo de falar disso. Agora, as perguntas que precisam ser feitas não são. Entendeu? Não são. A questão da licitação do transporte público, a licitação comprovadamente eivada de vícios e de fraudes, foi contestada, foi feita pelo governo anterior. O que eu não consigo entender é que se eu for ali no supermercado aqui em frente da minha casa e eu apanhar um pacote de biscoito de R$2, eu vou preso. Esses caras botam um montão de dinheiro dentro do bolso, o Ministério Público Federal sabe de tudo isso, junto com a Polícia Federal, e nada dá para eles, tá entendendo? Essa é a minha grande verdade de falar. E para fechar... Porque o dinheiro que o rombo público, então, quando a passada achada da prefeitura para outro que vai assumir, a prefeitura está sempre com rombo. Rombo esse que não aparece nem a obra pronta e nem o dinheiro que chegou do governo federal aparece. E ninguém vai preso. Essa é a grande verdade. Você quer ver um negócio engraçado? Só para fechar essa conversa nossa, isso aí foi muito engraçado. Essa semana nós tivemos 2 eventos que envolveram aí o Alaí e o Marquinhos. O Alaí no Teatro Municipal anunciando os novos secretários, né? Aí fez uma série de acusações ao Marquinhos: mal gestão, desperdício de dinheiro, desvio de dinheiro. Aí o Marquinhos, filiando no PMDB, no Clube do Canal, fez a mesma coisa, chamou o Alaí de má gestor, de desvio de dinheiro. Sabe o que acontece? Os dois têm razão, velho. Os dois têm razão. Tanto o Alaí tem razão no que ele diz, quanto o Marquinhos tem razão no que ele diz. E eles continuam polarizando a disputa política da cidade. E isso é uma estratégia que eu já disse várias vezes. Para mim, isso está combinado. Isso está combinado. Tudo combinado. Enquanto eles fizerem isso, a população fica cega para qualquer tipo de outra alternativa dentro do espaço político. É verdade. Porque eles fazem isso, ambos tem fichas quilométricas de processo, improbidade, o que você quiser tem lá, crime eleitoral, e os caras conseguem ser candidatos, assim mesmo. E sendo candidatos, são eleitos. E nada dá para se escapar. Agora por quê? Poder econômico, esquema, entendeu? É uma série de situações que acontecem na cidade que está na frente das pessoas e parece que as pessoas não querem enxergar. Foi curioso demais essa semana, um criticando o outro em cada evento, e a gente chega à triste e sombria conclusão que ambos se acusavam mutuamente e que ambos tinham razão. É engraçado um negócio desse, né? Verdade, é muito engraçado. É muito engraçado. Tá, mas eu te agradeço aí a participação, vou colocar teu nome aqui no sorteio, né, do livro da semana. Você deixa o teu telefone aí com a produção, tá ok? Para que eles possam anotar, se você for o ganhador, a gente fazer um contato contigo. Tá falado, meu amigo. Tá? Antes de desligar, você deixa aí o teu telefone com o companheiro. Te agradeço muito a participação aí. E é isso, vamos exercitar o espírito crítico. Aqui não se faz ataques pessoais, se faz críticas políticas. Exatamente para exercitar esse espírito crítico da população. Eu tenho dito, Varley, informação e renovação. Acredito eu, são 2 palavras-chave, tanto para 2014 quanto para 2016. E cada um que, pensando sobre isso, que tire a sua própria conclusão. Não é isso?
É isso aí, cara. Um grande abraço aí para você. Falou, meu camarada. Obrigado. Deixa o seu telefone aí, né? A produção me informa, nós temos que fazer agora aqui um apoio, né, para um intervalo para apoio cultural e voltamos logo em seguida. Não saia daí não, nós vamos continuar debatendo aí alguns assuntos que foram relevantes na semana, tanto no município, quanto no estado, quanto no país. 2 minutinhos só e voltamos já. De volta aqui para o segundo bloco, né, Cidadania e Socialismo, hoje discutindo aí alguns aspectos aí ligados à cidade, né, ligados às questões que impactam a vida do cidadão, e nós tivemos a participação aí do Varley, né, que colocou uma opinião indignada, né, com os serviços públicos, né, da cidade de uma maneira geral, e realmente isso tem sido a tônica. A saúde tem sido realmente o calcanhar de Aquiles do governo, né, que após os 9 meses produziu avanços muito pequenos, né, nessa área. Aqui, por exemplo, está linkado aqui conosco o Rodrigo, que está dizendo exatamente isso, que a questão lá na central de marcação de consultas continua lenta, né, que a melhora foi pequena, exatamente o que está dizendo, que a dificuldade da mãe dele é marcar médico reumatologista. Quer dizer, reumatologista é uma especialidade difícil, a gente tem que admitir que é. Mas tem reumatologistas, né, para ser contratados e que podem ser devidamente
acondicionados, porque também não é uma especialidade que tem uma procura grande, por exemplo, como tem o clínico. A grande questão na saúde é essa. A gente tem que parar com essa história de melhorazinhas na saúde, entendeu? A gente tem que resolver a questão estrutural da saúde. É óbvio que tem município que pode menos, como o caso de São Pedro Aldeia e alguns outros, porque tem um orçamento menor. A gente que pode mais, que pode avançar mais, não pode fazer economia nessa área, né? Tem que instituir um projeto realmente de sanear, fazer a questão da saúde básica funcionar na cidade para reduzir demanda hospitalar em emergência, que essa sim gera altos custos na saúde. E para isso tem que ter um investimento preliminar, tem que ter planejamento, né? Se não tiver planejamento, tem mais alguém na linha aí, produção? Se tiver, boa tarde, quem está na linha? Boa tarde. Passou? Então, Opa, quem tá na linha? Doca, Leitão, como é que vai você? Ô, Doca. Doca Porciúncula. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Manda aí. Você tá... Alô? Pode falar, tô te ouvindo. Viu, Leitão, você estava fazendo observação aí sobre Brasília, sobre o aspecto da justiça, nossa justiça em tempos de vários infringentes, sobre o poder econômico, né? Seria interessante reforçar seu posicionamento. A nossa justiça, há longos anos, ela já tem esse tipo de característica de lentidão, de procrastinação, de ter dentro da própria justiça condições para você fazer o adiamento, procrastinar de acordo com o poder econômico que você colocou, no caso, que diga o próprio mensalão aí. Agora, há de se convir também em relação ao que está acontecendo lá no mensalão, que até agora, quer dizer, está prorrogado, já tem 8 anos que está sendo julgado lá no caso. Agora nós temos que aguardar realmente o que vai acontecer depois dos embargos infringentes, né? Se vai ser condenado, não, porque eu acho que está se precipitando um pouco também, logicamente dentro desse critério aí de lentidão, é uma coisa justa, você quer falar, então, agora, nós temos que aguardar, porque o processo ainda não terminou, né? Se realmente amanhã eles forem julgados e colocados fora da prisão, logicamente dentro de um critério de acordo com aqueles parâmetros lá, de acordo com as cláusulas, cada um foi enquadrado, inclusive com formação de quadrilha, nós temos que aguardar, né? Agora, em relação à parte correspondente que você falou aí, ao poder econômico, etc., nós temos que também prestar atenção ao poder religioso e ao poder de outras, tipo, poder ruralista também, né? Hoje o poder econômico, conforme você colocou, muito bem, inclusive, é o que decide uma eleição. Agora, não é só o poder de empreiteira, não, que participa desse processo aí. São vários poderes que estão participando economicamente para o efeito de você direcionar, de acordo com a sua conveniência, aqueles governantes que interessam ter a contrapartida depois, desde a base municipal, estadual e federal, no caso. Eu não sei se você concorda com o que eu estou falando. Não, a tua análise é a lógica do parlamento, né? As leis são feitas por quem? Por eles, pelo legislativo. Então, é feita para entender interesse de quem? De quem está dominando o Estado. Quem domina o Estado hoje é o poder econômico, né? Quem domina o Estado hoje são essa elite dirigente. Então, evidentemente, quando a feitura das leis e todas essas brechas que ele abrem para recursos é feita para que eles possam usar, porque a justiça brasileira é elitista e muito cara. Você falou muito bem essa questão aí, né? Se beneficia dela quem tem acesso a bons advogados que custam caro e isso não está acessível à grande massa da população. Então se traduz o quê? Se traduz que você vê as prisões cheias, com todo respeito, aí não vai nenhum preconceito de pobre, preto e favelado, e praticamente não vê ninguém do andar de cima preso lá. Até quando o cara comete um crime hediondo, ele se beneficia das chicanas da lei. Você lembra aquele jornalista que matou a outra colega dela e levou quase 15 anos para ser preso, fazendo chicanas dentro da lei, aproveitando de todos os benefícios e manobras que a lei pode dar? Então é isso. O caso do mensalão foi largamente discutido, largamente provado o envolvimento daquelas pessoas, farta documentação, tanto que se chegou à condenação. E olha que lá tinha ministro lá plantado para defender os caras, como é o caso do Lewandowski e como era o caso do Dias Toffoli. Eles estavam lá visivelmente para defender os mensaleiros, mas foram, né, minorias e a maioria condenou.
Então a tua observação é lógica e correta. A justiça, ela representa, é um dos poderes do Estado, e o Estado o que é? O Estado é a representação da classe dominante. Ele é uma ilusão, ele é uma ilusão para a população que ele está ali para representar todos os interesses. Ele não está ali para representar todos os interesses. Agora, no modelo de democracia representativa que a gente vive, né, a população, através do voto, poderia interferir. Aí entra a questão da falta de cidadania, da falta de um projeto educacional de país que prepare as consciências e mentes para que as pessoas possam ter essa visão crítica e enxergar isso. Que é muito comum o trabalhador votar, por exemplo, no parlamento para deputado estadual e deputado federal, no empresário. Quer dizer, que quando chegar lá em Brasília, vai fazer leis e vai defender o interesse da classe empresarial, que normalmente está na contramão do interesse do trabalhador. Não é que não possa haver convivência. Claro, nós estamos num modelo capitalista, tem que haver essa convivência. Mas é óbvio que na hora do frigir dos ovos, das questões polêmicas, como, por exemplo, redução da jornada de trabalho, você acha que esse representante do empresariado vai votar nisso? Claro que não, vai votar contra o interesse do trabalhador. A reforma da Previdência, que tirou direitos do trabalhador, entendeu? Tudo isso, né? Não é isso? Então, veja bem, eu acho que dentro desse critério que você colocou aí, já falei muito bem, inclusive, agora, eu comentei sobre o poder hoje econômico que está ligado, dentro da sua colocação agora, a bancada ruralista é a bancada religiosa, né? Principalmente a ruralista, né? Principalmente a ruralista. O que acontece com eles? Eles são organizados, além do poder econômico, a organização prevalece. E eu só vejo mudança nesse país, além da educação que você colocou também que não é prioritária, mas através de organização de base, em termos de associações, em termos de organizações ligadas a associações comunitárias. Os movimentos sociais, e colocando pessoas que tenham essa identidade para mudar. Você tem visto Marina Silva, você tem que levar em consideração também que uma pessoa que está sem partido hoje, tem 20%, 16% de intenção de voto, no caso, a última pesquisa, é uma coisa muito significativa. Ou seja, existe gente nesse país que ainda tem uma concepção em termos de mudança, em termos de proposta de governo, que você disse que não concorda com Marília, eu também não concordo em certos aspectos do caso. Mas ela coloca a ética, a transparência. O próprio pessoal hoje é um antigo PT de 10, 12 anos atrás que tinha essa proposta, né, principalmente de transparência e de ética. Agora, para mudar isso, eu só vejo essa sociedade organizada na base e conscientizada através de um processo de educação, que não interessa para as elites educar ninguém, sabe disso há longos anos também, correto? O partido político sozinho realmente não muda, não, você está correto, tem que ter essa participação da população, os movimentos sociais têm a sua importância dentro desse processo, como você falou aí, é um conjunto, né, de ações que precisam ser feitas para que a gente melhore a nossa representação parlamentar, tanto no executivo quanto no legislativo, porque senão nada muda. Você vê o que acontece hoje, por exemplo, no Estado. O Sérgio Cabral está fazendo um governo terrível, a educação mal, a saúde mal. Aí quem que lidera a pesquisa? O Garotinho, que fez um governo antes do Sérgio Cabral, eivado em denúncias de corrupção, ele tem lá uma gama de processos. Quer dizer, a população parece que não cega para qualquer outro tipo de alternativa política. Aí por que o Garotinho está na frente? Porque tem uma estrutura de mídia, de poder econômico enorme. E chega na hora da campanha, despeja toda essa quantidade de dinheiro em cima de massificação de propaganda política e acaba iludindo e acaba conseguindo criar em cima dele uma imagem, um produto, que isso é vendido para a população e é eleito e a gente não muda nada com relação às práticas políticas, né? E poderia mudar na base, lá na base, nas associações, nos movimentos sociais, conforme você falou, né? É importante isso. Obrigado aí pela tua observação, pela tua participação. É o poder religioso também, que ele está ligado. Né? Sim, mas a bancada religiosa ela já tem um outro viés, né? O ruralista se elege com muita grana, mas a bancada religiosa se elege através daquele processo que a gente sabe que acontece,
que os pastores transformam a igreja em púlpito político, né? Isso aí é muito ruim. Política com fé nunca deu boa mistura, ô Doca. A história é uma lição pra gente. Se a gente pegar desde a Idade Média e vir acompanhando, toda vez que você junta política e fé num contexto de poder, a coisa desanda. E parece que a população, né, não consegue enxergar isso, né? De acordo com as estatísticas, 25%, quase 30%, já está nesse viés que você falou aí, em termos de fé misturado com religião e com política e outras coisas mais, no caso. Pois é, pois é. Te agradeço aí a participação. A produção informa que está em cima da hora. Vou colocar teu nome aqui no sorteio aqui também, tá legal? Deixa o telefone aí na produção antes de você desligar, tá ok, meu amigo? Obrigado aí pela sua participação, né? Mais uma vez aí. Né? Como é que tá a produção? Estamos em cima? Então estamos em cima da hora, né? O programa hoje a gente discutiu esses assuntos em função da dificuldade que a gente teve de trazer aqui o companheiro que ia abordar de forma técnica e abrangente essa questão ambiental das dunas do Peró e da questão do Shopping Parque dos Lagos. Esse debate foi adiado para a próxima semana e a gente aproveitou a oportunidade de bater um papo aqui de forma crítica, né, sobre essas questões que envolvem aí o nosso dia a dia, né? Vamos deixar aqui a frase da semana para reflexão, que é uma frase do Darcy Ribeiro, e vamos sortear aqui o nosso livro, né? Lembrando mais uma vez a você, a produção me informa aqui, tá? A produção me informa aqui dá mais uma vez, rapidamente, o endereço do nosso blog, cidadania e socialismo.blogspot.com, né? Lembrando aí a frase da semana, do Darcy Ribeiro, é uma frase que tem tudo a ver agora com a participação do Doca aqui no final do programa. Darcy Ribeiro diz o seguinte, ou disse: só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. Eu não vou me resignar nunca.